O último registro escrito que se conhece de um dos funcionários do Queen Mary antes de seu pedido de demissão foi uma anotação breve, deixada num bloco de notas guardado na gaveta de um camarote de serviço no corredor B do segundo convés. A nota dizia apenas o seguinte: não consigo continuar dormindo aqui. Não havia assinatura completa, apenas as iniciais RM e a data de outubro de 2019. O funcionário, um técnico de manutenção hidráulica que havia trabalhado no navio por 14 meses sem qualquer reclamação documentada, entregou a demissão no dia seguinte sem dar maiores explicações à administração. O bloco de notas foi encontrado pela equipe de limpeza 3 dias depois, junto com um par de botas de trabalho deixadas com perfeita simetria diante da cama, os cadarços desamarrados, como se o dono tivesse saído andando descalço no meio da madrugada e nunca tivesse voltado para calçá-las. O Queen Mary está ancorado no porto de Long Beach, na Califórnia, a aproximadamente 45 quilômetros ao sul de Los Angeles. Quem chega de carro pela Pacific Coast Highway e avança pelo cais até o Pier B, avista o navio a quase 2 quilômetros de distância, a silhueta preta recortada contra o céu branco do Pacífico. De perto, o casco tem a cor de chumbo velho, com manchas de ferrugem que a tinta regular da administração nunca consegue cobrir completamente. No inverno, o ar ali cheira a sal, óleo de motor e madeira úmida, um cheiro pesado e mineral que gruda na roupa e não sai fácil. No verão, quando o calor bate no metal escurecido do casco, sobe um vapor sutil que distorce levemente a linha do horizonte atrás da proa. O navio tem 310 metros de comprimento e 36 metros de boca, dimensões que em terra firme correspondem a 3 quarteirões urbanos colocados um atrás do outro. Permanece fixo naquela posição desde 9 de dezembro de 1967, quando foi amarrado definitivamente ao cais, que até hoje chama de lar. Nos 58 anos que se passaram desde então, o número estimado de visitantes ultrapassa os 41 milhões de pessoas. Nem todas saíram com a mesma expressão com que entraram. Para entender o que o Queen Mary se tornou, é preciso entender o que ele era antes de se tornar qualquer outra coisa, e isso significa voltar ao inverno de 1930 e a uma estalagem no porto de Clydebank, na Escócia, onde trabalhadores com as mãos rachadas pelo frio costuravam o aço do maior projeto da história da navegação britânica. A Cunard Line, uma das empresas de transporte marítimo mais antigas e respeitadas do mundo, enfrentava a pressão crescente de rivais alemãs, italianas e francesas, que vinham construindo transatlânticos cada vez mais rápidos e mais luxuosos, para dominar as lucrativas rotas do Atlântico Norte. A resposta da Cunard foi o projeto que internamente recebeu o nome de Casco 534, um navio que não deveria ser apenas o maior, mas o mais veloz e o mais refinado já lançado ao mar por qualquer nação. O início das obras em dezembro de 1930 trouxe emprego e esperança para uma região que sangrava com os efeitos da Grande Depressão, mas essa esperança durou pouco. Em dezembro de 1931, com os estaleiros Clydebank operando no limite da insolvência, a construção foi completamente paralisada. Por 2 anos e meio, o casco inacabado permaneceu imóvel no pátio do estaleiro como um monumento de aço à crise global, enferrujando lentamente sob a chuva escocesa, enquanto quase 3.000 trabalhadores perdiam o emprego. A retomada só foi possível em 1934, quando o governo britânico concedeu um empréstimo emergencial à Cunard com uma condição: a empresa teria que se fundir com sua principal rival, a White Star Line, a mesma companhia que havia perdido o Titanic em abril de 1912. Da fusão forçada entre as duas maiores empresas de navegação do Reino Unido, nasceu a Cunard White Star,
e o Casco 534 voltou a crescer no estaleiro com mais de 6.000 operários trabalhando em turnos alternados 7 dias por semana. Em 26 de setembro de 1934, numa cerimônia realizada sob chuva fina e vento nordeste em Clydebank, a própria rainha Mary, esposa do rei George V, desceu a rampa coberta de vermelho e batizou o navio. O momento ficou na história por um equívoco que a Cunard nunca desmentiu oficialmente. A empresa pretendia chamar o navio de Queen Victoria, mas ao solicitar a autorização real por meio de um emissário, o texto da mensagem mencionava o desejo de batizar o navio com o nome da maior rainha que a Inglaterra já havia conhecido. O rei George V, entendendo que a referência era a sua esposa Mary, respondeu que a rainha ficaria honrada com a homenagem. Receosos de corrigir o mal-entendido diante da coroa, os diretores da Cunard decidiram simplesmente alterar o nome do navio e seguir em frente. Em 27 de maio de 1936, com 310 metros de comprimento, 81.361 toneladas brutas e capacidade para 2.139 passageiros em 3 classes distintas, o Queen Mary partiu de Southampton rumo a Nova York em sua viagem inaugural. Nos anos seguintes, o navio cruzaria o Atlântico Norte mais de 1000 vezes, levando a bordo Walt Disney, Winston Churchill, os duques de Windsor e praticamente toda a aristocracia europeia que se recusava a voar de avião. Em 1938, o Queen Mary conquistou a Fita Azul, o prêmio concedido ao transatlântico mais rápido do oceano, com uma velocidade média de 30,9 nós, em uma travessia de 4 dias e 24 horas. Era o navio mais celebrado do mundo, e havia algo nele que atraía a humanidade em suas formas mais vivas. Recém-casados, imigrantes em busca de nova vida, estrelas do cinema, diplomatas, músicos e cientistas. Tudo aquilo que havia de mais intenso na existência humana do século XX passou em algum momento por aqueles corredores de mogno e aço. Então setembro de 1939 chegou, e com ele a guerra. A transformação foi rápida e brutal. Em menos de 6 meses, o Queen Mary foi despido de sua identidade. As janelas foram pintadas de preto do lado de fora. O casco, antes tingido de vermelho e preto com a faixa laranja da Cunard, recebeu uma camada espessa de cinza escuro que escondia o navio no nevoeiro do Atlântico. Os tapetes persas, as cadeiras estofadas, os lustres de cristal, as pratarias dos restaurantes e os pianos dos salões de baile foram retirados e substituídos por beliches empilhados em 5 andares dentro das alas de passageiros. A capacidade saltou de 2.139 pessoas para 15.400 soldados por viagem, uma densidade humana que transformava cada metro quadrado do convés em algo próximo de um formigueiro. Os soldados dormiam em turnos, 3 grupos de homens dividindo cada camarote em rotação contínua. O cheiro do navio mudou. O perfume das flores e do tabaco importado deu lugar ao odor de suor, medo, graxa de arma e rancho de campainha aquecido em panelões industriais. O navio, que havia sido batizado com o nome de uma rainha, passou a ser chamado por outro nome em todos os círculos militares: o Grey Ghost, o fantasma cinzento. Dizia-se que Adolf Hitler havia oferecido pessoalmente 250.000 libras esterlinas e a Cruz de Ferro ao comandante do submarino alemão que conseguisse afundar o Queen Mary. Nenhum submarino jamais conseguiu. Mas o que nenhum inimigo externo foi capaz de fazer, um acidente com um navio aliado quase completou. Era a tarde de 2 de outubro de 1942. O Queen Mary navegava ao norte da costa da Irlanda do Norte, transportando aproximadamente 10.000 soldados americanos a 28,5 nós, algo em torno de 52 km por hora, uma velocidade que para um navio de 81.000 toneladas era simplesmente imponente.
O protocolo de segurança em tempos de guerra exigia que o Queen Mary seguisse uma rota em zigue-zague constante, alterando a direção a cada poucos minutos para dificultar a mira dos torpedeiros inimigos. Navegando em escolta ao transatlântico estava o HMS Curacoa, um cruzador antiaéreo da Marinha Real Britânica com 430 tripulantes a bordo e a missão de proteger o navio maior contra possíveis ataques de aviões alemães. Os dois capitães interpretaram as mesmas regras de navegação de formas diferentes e incompatíveis. O comandante do Queen Mary, capitão Cyril Gordon Illingworth, esperava que o cruzador cedesse passagem ao transatlântico em cada manobra de zigue-zague, conforme ele entendia ser o protocolo correto. O capitão do HMS Curacoa, John Boutwood, mantinha a proa do cruzador estabilizada para maximizar sua capacidade de apontar os canhões antiaéreos e proteger o navio que escoltava. Os dois estavam errados ao mesmo tempo, e essa impossibilidade de dois erros simultâneos ocupando o mesmo espaço no oceano durou exatamente até o momento em que a proa do Queen Mary começou a girar em direção ao cruzador durante uma manobra de rotina. O marinheiro William Cockburn, um dos 101 sobreviventes do HMS Curacoa, descreveu o momento em um depoimento registrado em 1947 durante o processo judicial que se seguiu ao acidente. Em suas palavras, recolhidas nos arquivos do Tribunal Almirantado Britânico, eu estava no convés e vi a proa do Queen Mary virando na nossa direção. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Quando a voz voltou, eu gritei que ele ia bater em nós, mas já era tarde demais. A proa do Queen Mary atingiu o HMS Curacoa em velocidade máxima, cortando o cruzador ao meio como uma faca corta um pão. A parte dianteira do navio britânico afundou em segundos. A parte traseira demorou um pouco mais, virando lentamente enquanto os homens que ainda estavam em pé corriam para as bordas e saltavam na água. A temperatura do Atlântico Norte naquele ponto, naquela época do ano, ficava entre 10 e 12 graus Celsius. Tempo de sobrevivência sem proteção térmica, entre 30 minutos e 1 hora, dependendo da constituição física de cada homem. E o Queen Mary não parou. Não era uma decisão do capitão Illingworth. Era uma ordem da Marinha Real que não admitia exceção. Nenhum transporte de tropas deveria reduzir a velocidade ou alterar a rota em qualquer circunstância, porque a lentidão transformaria o navio em alvo fixo para os submarinos alemães que patrulhavam aquela região. Com 10.000 soldados a bordo, a aritmética era brutal e simples. 10.000 vidas valiam mais do que 330. O capitão enviou uma mensagem de socorro pelas coordenadas do acidente e ordenou que o navio continuasse em velocidade máxima. Os homens do Curacoa, que ainda estavam vivos, boiando em meio ao óleo derramado, aos destroços e aos corpos, viram a silhueta do Queen Mary desaparecer no horizonte enquanto a hipotermia começava a paralisar seus músculos. Dos 430 tripulantes do HMS Curacoa, apenas 101 chegaram vivos ao socorro. O caso foi classificado como secreto de Estado pela Marinha Real Britânica e os sobreviventes foram obrigados a assinar termos de sigilo. O episódio só veio a público em julho de 1945, 2 meses após o fim da guerra na Europa. Em 1947, o Tribunal do Almirantado decidiu que a responsabilidade pelo acidente deveria ser dividida em proporção de 2/3 para o Curacoa e 1/3 para o Queen Mary, mas que na prática nenhuma penalidade seria imposta a Cunard White Star. O processo foi encerrado. A memória dos 329 homens mortos foi arquivada junto com os documentos classificados. Mas há quem diga que essa memória nunca ficou completamente quieta dentro do casco cinzento que os atropelou.
Depois da guerra, o Queen Mary passou por uma restauração de 18 meses que tentou devolvê-lo ao esplendor dos anos 1930. Os lustres voltaram. Os tapetes novos cobriram os andares onde soldados apavorados haviam dormido em turnos. Os pianos foram afinados nos salões. Em julho de 1947, o navio voltou ao serviço regular entre Southampton e Nova York e por mais 20 anos continuou cruzando o Atlântico com a elegância que havia sido sua marca original. Mas alguma coisa havia mudado em sua atmosfera interna, e os que trabalhavam a bordo sabiam disso, embora raramente falassem a respeito. Os relatos de sons inexplicáveis nos andares inferiores, de presenças em corredores vazios e de sensações de desconforto em determinadas seções do navio começaram a aparecer nos diários pessoais de tripulantes já no final dos anos 1940, mas não chegavam à administração nem à imprensa. O navio era lucrativo e a Cunard não tinha interesse em associar seu produto mais valioso a histórias de fantasmas. Ao longo dos seus 31 anos de operação como transatlântico, entre 1936 e 1967, o Queen Mary carregou aproximadamente 2,2 milhões de passageiros em tempos de paz e mais de 800 mil militares durante a guerra. Como em qualquer cidade flutuante com aquele volume de existência humana a bordo, a morte era parte da rotina. Os registros oficiais da Cunard, parcialmente acessíveis em arquivos britânicos e norte-americanos, confirmam no mínimo 49 mortes ocorridas dentro do navio durante seus anos de serviço. A maioria foi por causas naturais, idosos que não sobreviveram à travessia, ataques cardíacos nos camarotes de primeira classe, mortes silenciosas que os passageiros de outras classes sequer sabiam que haviam acontecido. Mas algumas foram de outro tipo. A primeira morte documentada aconteceu antes mesmo da viagem inaugural. Em 5 de junho de 1934, enquanto as obras de acabamento ainda estavam em curso no estaleiro de Clydebank, um trabalhador chamado Malcolm Heckman, de 37 anos, caiu de uma estrutura de andaime que circundava a proa do navio e morreu no impacto com o piso de concreto do estaleiro. Nos anos seguintes, ao menos outras 2 mortes de trabalhadores durante a construção foram registradas nos arquivos do estaleiro John Brown and Company. Nenhuma delas recebeu atenção da imprensa da época. O navio ainda não era nada, apenas um casulo de aço onde homens trabalhavam para ganhar o pão. A ideia de que aquelas mortes teriam deixado alguma marca no metal ainda em formação só surgiu décadas depois, quando investigadores passaram a mapear os pontos de maior concentração de relatos paranormais dentro do navio e descobriram que um deles coincide com a seção da proa onde Malcolm Heckman caiu. Entre os casos que os próprios arquivos da Cunard registram com algum grau de detalhe, o mais citado por pesquisadores do paranormal envolve um jovem foguista chamado John Pedder, de 18 anos, que trabalhava na sala de máquinas do Queen Mary durante a viagem de 10 de julho de 1966. O cargo de foguista, já bastante anacrônico naquela época de turbinas a vapor modernas, ainda existia como função auxiliar nas sessões de manutenção dos propulsores do navio. John Pedder foi esmagado pela porta-estanque número 13 durante um exercício de contenção de emergência realizado pela tripulação. As portas-estanques eram projetadas para selar automaticamente os compartimentos em caso de inundação, e a porta número 13, localizada na sala de máquinas número 2, no fundo do navio, era ativada por um sistema de cabos que descia verticalmente com peso considerável. O jovem estava no local errado no momento errado. A investigação interna concluiu que havia falha de comunicação durante o exercício. Nos anos seguintes, o espaço ao redor da porta-estanque número 13 tornou-se o ponto mais citado em relatos de experiências paranormais a bordo,
com funcionários descrevendo a sensação de ser observado por alguém que não estava ali, e o barulho de uma porta pesada batendo em ritmo irregular no meio da madrugada, quando todas as portas estavam travadas. Uma das histórias mais recorrentes envolvendo o Queen Mary diz respeito ao convés de piscinas do segundo classe, conhecido como piscina de popa, que foi desativada para uso público quando o navio se tornou hotel e hoje funciona como área de tours noturnos. Os relatos de hóspedes e funcionários sobre aquela parte do navio são tão consistentes em seus detalhes centrais que seria simplismo agrupá-los apenas sob a categoria do anedótico. Patrícia Correa, uma funcionária da área de turismo que trabalhou no Queen Mary por 11 anos, entre 2004 e 2015, descreveu em entrevista publicada na revista Long Beach Independent, em março de 2016, o que vivenciou repetidamente naquele espaço. Havia um cheiro de cloro no ar mesmo depois de décadas sem água na piscina, e às vezes, passando pelo salão de vestiários, eu escutava o som de crianças. Não dentro do navio, não de um corredor próximo. Era como se o som viesse de dentro das paredes. Outros funcionários relataram pegadas molhadas sobre o azulejo seco, a sensação de gotículas de água nos braços sem origem visível e, em 2 casos registrados na documentação interna da administração em 2009, a visão de uma figura de criança na borda da piscina vazia. A administração não investigou formalmente nenhum dos 2 casos. Na seção dos camarotes de passageiros do terceiro convés, o quarto B340 acumulou ao longo dos anos uma reputação que hoje se traduz em diárias de quase $500 por noite, cobradas pela administração como atração especial. A lenda mais circulada associada a esse quarto envolve um assassinato múltiplo ocorrido durante uma travessia nos anos 1960, com detalhes que variam conforme a fonte consultada. Em algumas versões, uma família inteira teria sido morta ali. Em outras, era um passageiro solitário. O problema é que nenhuma versão dessa história tem documentação. A Cunard mantinha registros minuciosos de todos os incidentes a bordo, e um assassinato múltiplo em plena travessia transatlântica não seria o tipo de evento que desapareceria dos arquivos. Pesquisadores que examinaram os documentos da companhia, incluindo os arquivos parcialmente digitalizados hoje, custodiados pela Universidade de Liverpool, não encontraram nenhum registro compatível com a história. A origem mais provável da lenda do B340 parece estar nas décadas de 1980 e 1990, quando a administração do navio, já convertido em hotel e atrativo turístico, passou a investir deliberadamente na construção de um folclore paranormal que tornasse a experiência de hospedagem mais vendável. O quarto foi mantido fechado para uso comum durante anos, o que alimentou as especulações, e quando foi reaberto como atração especial, já carregava uma mitologia suficientemente densa para justificar o preço de uma diária de hotel de luxo. O que diferencia o Queen Mary da maioria dos lugares classificados como assombrados ao redor do mundo é a existência de uma investigação formal, financiada pela própria administração do navio, conduzida com metodologia científica e cujos resultados nunca foram integralmente refutados. No início dos anos 1990, o volume de relatos de experiências anômalas a bordo havia atingido um patamar que a administração não conseguia mais ignorar operacionalmente. Funcionários pediam transferência ou demissão, citando desconforto inexplicável em determinadas áreas. Hóspedes reclamavam formalmente de ruídos e de sensações que não conseguiam descrever com precisão. Em resposta, a administração contratou o pesquisador Christopher Chacon, anomalista e investigador de fenômenos paranormais, com formação em física e psicologia, para conduzir uma investigação estruturada e de longo prazo dentro do navio. Foi, até onde se sabe,
a única vez na história moderna em que uma instituição comercial autorizou e financiou oficialmente um estudo desse tipo em suas próprias instalações. Chacon montou uma equipe multidisciplinar que incluía físicos, engenheiros acústicos, médicos e especialistas em campos eletromagnéticos. Instrumentação foi instalada em pontos estratégicos do navio. Medidores de campo magnético, sensores de temperatura e umidade, câmeras de infravermelho, microfones de alta sensibilidade para a captação de infrassons. A investigação durou 18 meses. As conclusões publicadas por Chacon e sua equipe, ao final do estudo, apontavam para uma média de 3 eventos anômalos documentados por hora dentro do navio, durante todo o período de monitoramento. Aproximadamente 60% desses eventos foram explicados por causas estruturais identificáveis. Vibrações transmitidas pelo casco metálico ancorado em água em movimento, variações de campo eletromagnético geradas pelos sistemas elétricos do navio, correntes de ar criadas pela diferença de temperatura entre o interior climatizado e o exterior marítimo, e o estalido constante da madeira antiga reagindo à umidade do ar salgado. Os outros 40% permaneceram sem explicação dentro dos parâmetros das variáveis medidas pela equipe. Chacon foi cuidadoso ao apresentar esses resultados, deixando claro que a ausência de explicação dentro do escopo metodológico da investigação não equivalia à confirmação de fenômeno sobrenatural, mas também deixou claro que esses 40% não podiam ser descartados sem investigação adicional. Essa investigação adicional nunca aconteceu. A teoria que recebe mais atenção dentro dos círculos acadêmicos que se dispõem a levar o caso a sério é conhecida como teoria do trauma acumulado, ou pela metáfora da fita gravada, que já apareceu em outros contextos de investigação paranormal documentada. A hipótese sustenta que determinados materiais, especialmente metais e minerais com alta condutividade, seriam capazes de absorver e armazenar de alguma forma as impressões energéticas de eventos de grande intensidade emocional ocorridos em sua presença, reproduzindo essas impressões de maneira cíclica e involuntária, da mesma forma que uma fita magnética armazena e reproduz som. O casco do Queen Mary, construído quase inteiramente em aço de alta liga, teria abrigado centenas de milhares de homens em estado de terror antes de entrar em combate. Teria carregado na proa a marca física da colisão que cortou o HMS Curacoa ao meio e teria registrado ao longo de 3 décadas uma concentração excepcional de morte, sofrimento e experiência humana extrema. Nessa lógica, o que os funcionários e hóspedes percebem não seriam consciências individuais persistindo após a morte, mas ecos de eventos passados sendo reproduzidos pela estrutura física do navio sem intenção e sem destinatário. É uma hipótese elegante. Seu problema fundamental é que nenhuma propriedade física conhecida do aço é compatível com o mecanismo de armazenamento que ela postula, e nenhum experimento laboratorial jamais conseguiu demonstrar esse tipo de retenção em qualquer material metálico sob qualquer condição. Uma segunda linha de investigação aponta para as características físicas específicas do navio como geradoras de experiências sensoriais que o cérebro humano não está equipado para processar corretamente. O Queen Mary é construído com mais de 50 tipos diferentes de madeira importada, materiais que se contraem e expandem de maneira diferente sob variações de temperatura e umidade, gerando estalos e rangidos que percorrem os corredores internos de forma imprevisível e sem localização aparente. Seus corredores longos e fechados, com tetos baixos e paredes de metal, criam condições acústicas que distorcem a origem e a distância dos sons,
fazendo com que ruídos produzidos em um ponto do navio sejam percebidos como vindos de direções completamente diferentes. O casco inteiro está em movimento constante e microscópico, respondendo às correntes da água do porto e às variações de temperatura do metal, produzindo vibrações em frequências abaixo do limiar auditivo humano, os chamados infrassons, que são conhecidos por causar sensações físicas específicas, desconforto difuso, ansiedade inexplicável, a impressão de presença de alguém em um ambiente vazio e, em casos de exposição prolongada, alucinações visuais periféricas. O navio está ancorado há quase 60 anos em água salgada, que corrói lentamente sua estrutura, e esse processo de corrosão é contínuo e sonoro, produzindo um cenário acústico subaquático permanente que o casco transmite para o interior. É possível que parte significativa do que os visitantes do Queen Mary experimentam seja a resposta neurológica normal do cérebro humano a um ambiente físico que produz estímulos simultâneos em múltiplos canais sensoriais, todos eles ligeiramente fora do padrão que o sistema nervoso central reconhece como seguro. E então, há a hipótese mais incômoda de todas, não porque seja sobrenatural, mas porque é inteiramente mundana, a de que uma porção relevante do folclore paranormal que cerca o Queen Mary foi deliberadamente construída pela própria administração por razões comerciais. Quando a Disney assumiu a gestão do navio como hotel e atração turística no final dos anos 1980, houve um aumento notável no número de histórias paranormais associadas ao Queen Mary, sendo promovidas pela própria equipe de comunicação. Eventos como o afogamento de um menino chamado John Henry em uma das piscinas do navio, um dos relatos mais repetidos em documentários e guias do local, não têm confirmação nos arquivos da Cunard. Pesquisadores que tentaram rastrear esse caso específico nos registros históricos da companhia nunca encontraram uma entrada compatível com a história. A ausência não prova que o evento não ocorreu, mas a Cunard mantinha registros tão minuciosos que seria altamente improvável que uma morte de criança por afogamento dentro do navio durante uma travessia comercial tivesse escapado completamente da documentação. A possibilidade mais realista é que essa e outras histórias tenham sido criadas ou significativamente ampliadas pela administração como estratégia de marketing, aproveitando a atmosfera genuinamente sombria do navio e seu histórico documentado de mortes e eventos traumáticos para construir uma narrativa que tornasse a hospedagem ali uma experiência única e justificasse preços acima da média do mercado de hotéis de Long Beach. Isso não invalida os relatos pessoais de funcionários e hóspedes que experimentaram algo que não conseguem explicar. Mas significa que qualquer análise honesta do caso precisa distinguir entre o que está documentado e o que foi acrescentado pela máquina de marketing de um negócio de turismo. O estado atual do navio é o de uma atração gerida pela empresa Evolution Hospitality, sob contrato com a cidade de Long Beach, que é proprietária do casco desde 1967. A estrutura é inspecionada regularmente por engenheiros navais, que produzem relatórios técnicos descrevendo um estado de conservação que varia entre preocupante e aceitável, dependendo da seção avaliada. A corrosão do casco submerso é considerada o problema mais sério de longo prazo, e estimativas de engenheiros consultados pela cidade em 2021 apontaram que sem uma intervenção de restauração estrutural da ordem de 300 milhões de dólares, o navio pode se tornar tecnicamente insalvável nos próximos 20 a 30 anos. Enquanto essa discussão se arrasta nas comissões municipais de Long Beach, o Queen Mary continua recebendo visitantes, continuando os tours noturnos pelas seções mais frias e mais escuras do convés inferior, e continua produzindo relatos.
Em setembro de 2023, uma equipe de fotógrafos contratada para documentar o estado de conservação da piscina de popa registrou, em pelo menos 3 imagens distintas tiradas com intervalo de segundos, uma mancha luminosa de formato vagamente humano na borda do lado oeste da piscina vazia. As fotos foram submetidas a 2 laboratórios de análise de imagem digital independentes, em Los Angeles e em São Francisco. Os 2 relatórios chegaram à mesma conclusão. Não havia evidência de manipulação digital nas imagens. Nenhum dos 2 laboratórios ofereceu uma explicação para a origem da mancha. O técnico de manutenção que deixou as botas simetricamente dispostas diante da cama de serviço e foi embora sem levá-las nunca deu uma entrevista. Não voltou ao navio. Não respondeu às mensagens da administração. Alguém que trabalhou com ele no mesmo turno por 8 meses disse apenas, numa única frase reproduzida internamente pela equipe de RH e que chegou a um jornalista da revista LA Weekly em 2020. Ele me disse uma vez que sentia que alguma coisa dentro do navio aprendia a conhecer você. Quanto mais tempo você passava lá, mais ela sabia. Se o que está ancorado em Long Beach é apenas um navio velho com boa história de marketing e má conservação, não há nada a temer. Mas se alguma das impressões deixadas por 329 homens afogados em água gelada em 1942, ou pelos 49 mortos documentados ao longo de 3 décadas de operação, ou pelos 800 mil soldados que partiram daquele convés sem saber se voltariam, se alguma dessas impressões persistiu de alguma forma no metal cinzento do casco, então a pergunta que fica é mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. O que exatamente você está percebendo quando sente que está sendo observado em um lugar vazio? E como você sabe que o lugar está realmente vazio? Se esse tipo de pergunta te mantém acordado, deixa o like e se inscreve no canal. Há histórias esperando aqui que vão fazer o Queen Mary parecer um conto de fadas. Existe um tipo de curiosidade que a maioria das pessoas aprende a disfarçar com o tempo. Não é a curiosidade por lugares distantes ou por tecnologias novas. É aquela outra, a que aparece quando você lê sobre um caso que não foi resolvido e sente que precisa saber mais, mesmo sabendo que o mais vai provavelmente te deixar com menos conforto do que você tinha antes de começar. Você já sentiu isso, e se chegou até aqui, sabe exatamente do que estou falando. Não há nada de errado com isso. Há algo no ser humano que é atraído pelo que não fecha, pelo que foi encerrado sem ser explicado, pelo registro que sobreviveu, mas que a versão oficial prefere que você não leia com atenção demais. Este vídeo é sobre um navio, não sobre a ideia de um navio, não sobre uma lenda vaga com nome inventado, mas sobre uma embarcação de 310 metros de comprimento que está ancorada num porto da Califórnia agora mesmo, aberta ao público, com quartos disponíveis para hospedagem a noite toda. Tem documentação. Tem nomes de pessoas reais com datas e cargos e funções. Tem relatórios de investigação conduzidos por equipes com formação científica. E não vai terminar com uma resposta que fecha tudo de forma limpa, porque essa resposta não existe. O que vai ficar quando este vídeo terminar é uma pergunta. Ela não é retórica. Não tem resposta fácil. E o detalhe mais perturbador de tudo é que ela só vai fazer sentido completo depois que você ouvir tudo. Por isso fica até o final. Não porque eu vá te entregar uma solução, mas porque você vai querer ter ouvido tudo antes de decidir no que acredita. Vou pausar aqui por um momento porque preciso saber o que você está pensando. Chegamos ao ponto em que a investigação formal conduzida dentro do navio registrou eventos que 40% das medições instrumentadas não conseguiram explicar. 40%. Isso não é achismo, não é relato de hóspede sugestionável. É um número produzido por físicos e engenheiros
com equipamento de monitoramento instalado por 18 meses. Outras pessoas que estão assistindo a este vídeo já deixaram nos comentários o que elas acham que está acontecendo ali. Algumas apontam para a explicação acústica e eletromagnética. Outras acreditam que nenhum instrumento ainda foi capaz de medir o que de fato persiste dentro daquele casco. Eu genuinamente não sei. E quero saber o que você acha. O que você acredita que explica esses 40%? Se você chegou até aqui, não foi por acidente. A maioria das pessoas teria saído antes, quando a história ficou desconfortável, quando a explicação racional começou a deixar resíduos que ela mesma não conseguia absorver. Você ficou. Isso diz alguma coisa sobre o tipo de pessoa que você é. Alguém que não se satisfaz com a camada de cima das coisas, que sente que o mundo tem histórias que não chegam ao horário nobre porque não terminam de forma conveniente. É exatamente por pessoas assim que este canal existe. Aqui não há casos inventados nem atmosfera fabricada do zero. Há arquivos, há nomes, há datas, há registros que existiam antes de alguém decidir transformá-los em conteúdo. E mesmo com tudo isso, as perguntas permanecem. Se você ainda não está inscrito, o botão está ali. O sininho também. Ativá-lo é a forma de garantir que você não vai ficar sabendo tarde demais quando o próximo caso chegar. E o próximo caso tem documentação que vai fazer o Queen Mary parecer o lugar mais tranquilo em que você já esteve.